Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre as influências do grupo familiar na constituição do psiquismo humano, tá? Especialmente como ela influencia a constituição da criança, né? E isso vai ter impacto, na verdade, por toda a vida. Então, para começar, né, eu trouxe aqui, começando de uma forma bem animada, alguns desenhos infantis, alguns filmes, né, que mostram diversas estruturas familiares. Então, ao longo de vários anos, aí eu não sei se vocês já assistiram todos, né, mas aqui tem para todos os gostos, para os mais antigos, né, desde os Flintstones até os mais recentes, né, como a Peppa Pig, aí, os Simpsons, Lilo e Stitch. Então, vários modelos familiares e como esses modelos podem impactar o desenvolvimento da pessoa, né? Então, meu nome é Carla Fiai, sou professora da disciplina Clínica Psicológica, base psicanalítica, né, do Unifasb. Então, para começar, né, quando a gente fala de família, muitas vezes vem à nossa, né, cabeça, né, a imagem, né, aquela família perfeita, com pai, mãe, filhos. Às vezes até o tom da pele vem dizendo para a gente qual é, né, a família perfeita. Né? Mas a verdade é que a nossa vida, né, não é um comercial de margarina, tá? Não existe, né, essa família que a gente às vezes imagina, né, como perfeita, como se passa às vezes na televisão. A vida real, né, na verdade, ela é constituída por vários membros, né? Assim, na verdade, eu mandei um texto para vocês que fala sobre grupo familiar, né? E o foco principal é no papel da mãe, né? Na função materna, nos seus aspectos saudáveis e também nos aspectos patógenos. Mas, na verdade, a gente tem que entender que o grupo familiar ele é composto por mais do que a mãe, né? A mãe em si, quando a gente fala também de mãe, a gente precisa entender que a mãe não é necessariamente aquela pessoa que pariu, né? Não é necessariamente a mãe biológica. Em alguns casos, a mãe pode ser uma outra pessoa, né? Desde que essa pessoa exerça, né, essa função de uma forma sistemática, né, e profunda. Então, às vezes você tem no lugar da mãe, né, uma avó que toma conta do neto, né, como uma mãe. Às vezes você tem o próprio pai, né, exercendo essa função materna. Às vezes é uma babá, né, que inclusive assim no nosso país, né, na nossa cultura tem um aspecto muito forte, né, muito frequente da presença da babá. Em alguns casos a gente vê até essa babá mais presente, né, conhecendo mais a criança do que a própria mãe. Né? Felizmente, nos últimos anos, a gente teve um pouquinho de mudança nesse sentido, né, da presença das babás, que viviam uma relação muito próxima do que acontecia com as amas, né, de leite, com as escravas antigas, que era uma disposição, a disponibilidade ininterrupta, né? Então, as leis trabalhistas hoje em dia têm dado um certo limite para essa presença e esse papel, de certa forma, da babá e, de certa forma, abrindo mais espaço para que os pais, né, a mãe, especialmente, esteja presente, né? Quando a gente fala assim de mãe, na verdade eu quero falar aqui de grupo familiar, né? Mas assim é muito claro assim que existem diversos modelos, diversos formatos, né? Diversas relações que estão presentes em cada família, né? Como elas se organizam, como essa interação entre os membros. A gente fala de cultura aqui porque não tem muito como escapar, porque a gente é diferente de outros países, né? A relação que a gente tem com a família. Aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, né? A dos Estados Unidos é diferente da relação familiar que se tem no Japão e assim por diante. Então, a cultura tem, sim, né, um aspecto que pesa, né? Então, nosso histórico, né, escravocrata, infelizmente, também pesa muito, né, na criação das crianças e é importante a gente considerar isso, né? Mas dando prosseguimento, né, essa questão do grupo familiar, né, o grupo é maior do que a mãe, né? E aí, o ideal é que seja mesmo. Né? Hoje em dia as pessoas têm usado muito uma frase, né, que é famosa, que diz assim, né, que para criar
uma criança, é preciso toda uma aldeia, né? Então, a ideia é de que não dá para você criar um sujeito, né, uma pessoa de fato, só por uma outra pessoa, né? É necessário que você tenha outras pessoas ali dando um suporte, né, importante para o crescimento, né, para que essa pessoa se torne de fato uma pessoa com um desenvolvimento saudável, adequado. Né? Então, esse grupo familiar, ele geralmente é composto por várias pessoas, né? Pelo pai, pelos avós, né? Pela babá, pelos irmãos, né? E às vezes por outras pessoas até que a gente não considerou aqui como um tio, uma tia, que também dão suporte e vão ajudar na estruturação do psiquismo da criança e na personalidade futura do adulto. Né? Então, para a gente é muito importante compreender de onde é que essa pessoa veio, né? Quando a gente tem um paciente. Que grupo familiar é esse? Né? Porque esse grupo, ele influencia o desenvolvimento dessa criança, né? Mas ele também é influenciado pela presença da criança. Né? A criança geralmente traz toda uma modificação na configuração do grupo quando nasce. Né? Uma coisa importante também para a gente falar é que os fatores socioculturais vêm sofrendo muitas mudanças, né, nos últimos anos, que é um aspecto importante das revoluções mesmo que a gente tem passado, e essas mudanças trazem impacto na formação da identidade do sujeito, né, assim, a gente pensando como indivíduo, no grupo e na própria sociedade. A gente hoje em dia tem lidado com um significado novo, né, de família. Eu lembro muito daquelas primeiras aulas que a gente estava falando lá do Bauman, né? Por exemplo, falando assim, a gente está vivendo numa sociedade, numa modernidade líquida, né, em que as coisas estão mudando constantemente, né? E dentre essas coisas, né, essas instituições que têm mudado, a gente tem muito fortemente o significado de família. Né? Então, o que é família? Né? Família, há um tempo atrás, já pode ter sido considerado ter pai, mãe e filho, né? E filhos, na verdade, né? Que era o comum, eram muitos filhos. Mas hoje em dia a gente tem vários formatos diferentes, né, de família, e tudo isso é família também, né? Inclusive quando você tem um casal que não tem filhos, né, que decide, opta por não ter filhos, e resolve, né, tocar sua vida ou dar suporte a outras famílias que têm filhos. Então, são papéis importantes também na sociedade. Então, esse novo significado de família, né, tem mostrado, né, a presença de novos valores, de expectativas diferentes e papéis diferentes a serem desempenhados. Né? Tudo isso vem muito em função, né, uma parte desses fatores que têm mudado, né, na família também tem a ver com uma maior emancipação da mulher. É claro que não é só isso, né, gente? Que, por exemplo, quando a gente fala assim de casais homoafetivos, né, que podem ter filhos ou não, né, são famílias com formatos diferentes. Mas dentro daquela família, né, que tem um formato ainda mais tradicional, né, de mulher, de homem, né, um casal, nesse sentido, a gente também tem observado nesse modelo mais tradicional mudanças no papel da mulher, né? Assim, com a mulher trabalhando fora de casa, com mais tempo de estudo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa mulher tem mantido os papéis que ela tinha antes, né? Por exemplo, de cuidadora da criança, de quem era responsável pelos trabalhos da casa. Então, a gente não mudou tanto quanto a gente gostaria, né? Assim, o papel da mulher mudou mais do que o papel do homem. Embora também a gente tenha observado, né, cada vez mais frequente, os homens também fazendo questionamento ao seu papel, né, diante da família, com homens tendo uma maior participação no cuidado dos filhos, né? A gente hoje em dia está questionando até aquela frase, né, que era muito comum dizer assim, o pai ajuda, ele participa muito, ele ajuda muito. E para outros, né, para outras ideias, né, de que, não, ele, né, compartilha, né, do cuidado do filho, né? Então, é uma ideia de que um homem, né, naturalmente que tem um filho, ele deve ajudar a cuidar desse filho, né?
Tem até algumas críticas, por exemplo, a alguns homens, né, que são super elogiados porque fazem o papel de pai, né, porque dividem, né, as tarefas igualmente com as suas esposas, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, que tem uma tirinha que ficou muito famosa, que é a tirinha da Emma, que é uma francesa, uma quadrinista francesa, que vem discutindo muito, né, sobre a carga mental em mulheres, né? Ela vem falando sobre esse trabalho que não é reconhecido, né, que a mulher tem. Não sei se todas vocês já viram, né, todos vocês, mas é um quadrinho que ficou bem famoso, é bem interessante. Deixa eu ver aqui para a gente tentar dar uma olhadinha rapidinho. É esse aqui. E aí ele vem explicando por que as mulheres hoje em dia se sentem muito cansadas, né? Tão cansadas. E aí não vou ler tudo, mas eu queria que vocês lessem. Deixei lá o link para vocês lerem. E aí conta, né, mais ou menos a história de uma amiga que vai visitar a outra, né? E ela tá lá dando comida para os filhos, preparando o jantar, e o marido recebe a amiga dela. De repente cai tudo, né, da panela e ele fala assim: "Oh, mas por que você não me pediu ajuda, né?" E aí ela vem, né, ele diz assim: "Mas era só me pedir que eu teria te ajudado, né?" E aí essa quadrinista, né, vem falando que, na verdade, a mulher desenvolve um trabalho, né, que não é visto, que não é considerado, que se chama carga mental, né, que é o tempo todo ficar organizando, né, a casa, vendo as necessidades que tem, vendo o que é que está faltando, vendo quando o filho cresceu, está precisando de roupa nova, a vacina, se está na época de trocar, de dar de novo, né? O que é que está faltando na... Então, assim, enquanto está lá assistindo o filme, ao invés de estar pensando no filme, está pensando em todas essas coisas que tem que fazer, né? E ela fala assim, tem uma frase que ela diz assim: "Então, enquanto a maioria dos homens heterossexuais do meu ciclo de amigos e conhecidos afirmam dividir as tarefas igualmente com suas companheiras, a maior parte delas diz que não é bem assim, né? Quando uma mulher vai arrumar uma mesa, né, ela demora 2 horas, porque no caminho ela vai fazendo 1000 outras coisas, enquanto que o homem vai lá e só arruma a mesa." Enfim, leiam depois, que é bem legal, a tirinha, né, reflitam a respeito. E eu acho que esse quadro ele fez tanto sucesso, gente, que eu acho que impacta mesmo, né? Impactou diretamente no comportamento de alguns homens, né, que são mais antenados, né, com essas discussões feministas. Então, outros fatores, né, socioculturais que têm sido transformados, né, nesses últimos anos é a quantidade de filhos que as mulheres têm tido, né? Então, antes era comum mulheres terem 10 filhos, 20 filhos, né? É uma coisa até meio louca de se pensar como é que era feito isso, né? Mas, de fato, era comum, era normal. Era sempre arriscado, era doloroso, né? As mulheres se acabavam, não é? A gente não pode pensar que era uma coisa super tranquila, porque não era, né? Os cuidados também que eram dispensados naquela época não eram, de modo algum, os mesmos que são dispensados hoje em dia para uma criança, para um filho. Então, às vezes, o tempo que a gente hoje demora, né, dando atenção, os cuidados que a gente tem, o investimento que a gente faz, é diferente do que nossos avós fizeram, né? Então, provavelmente, as crianças mais velhas ajudavam a cuidar das mais novas e assim ia, né? Esse negócio de amamentar por 2, 3 anos, né? Ter o cuidado que a gente tem hoje, com certeza era inviável, né? Há 50 anos atrás, por exemplo, né? Mas, enfim, hoje em dia a gente tem menor número de filhos, né? Mulheres com mais anos de estudo, inclusive mais do que os homens hoje têm tido, né, de estudo, um ingresso maior no ensino superior. Isso acaba impactando também na possibilidade de você criar, né, filhos. Então, ou você estuda, né, se forma, né, investe na sua formação, ou você investe no maior número de filhos e de cuidado a eles também. Também a gente tem tido uma participação menos ativa dos avós na criação dos netos, né?
Hoje em dia, as pessoas idosas têm investido mais na sua própria vida, né? Em viagens, em autocuidado, né? E uma participação menor, né, nessa criação, embora isso varie também de família para família. A gente também tem tido mudanças, né? Assim, coisas que antes eram inaceitáveis, né? Como a questão do divórcio. Hoje em dia as mulheres têm direito, né, a receber um suporte financeiro caso se divorcie. Existem várias questões aí, como é que eu diria, legais mesmo, né, que possibilitam isso. Então a gente tem um maior índice de divórcios, de recasamentos, de meio-irmãos, né, que são fruto, né, desses recasamentos. Então as famílias, a gente pode dizer assim que elas são mais complexas, às vezes quando você junta, né, quem é irmão de quem é meio-irmão. Então hoje em dia é muito mais frequente de ser visto do que antes. Também a gente tem um maior número de mães adolescentes e de mães solteiras. Eu diria, particularmente, que a gente tem um número muito maior de mães solteiras do que se tinha antes. Mas eu chamo a atenção assim que essa questão da adolescência, de ser mãe na adolescência, eu acho que é um questionamento maior nosso hoje. Porque se a gente for observar bem, provavelmente nossas avós casavam muito cedo, né? Então, assim, elas casavam por volta dos 15 anos, elas não tinham muito o que fazer na vida, né? O que elas tinham que fazer era realmente casar, né? Casar, ter filhos, ser dona de casa. Então, hoje em dia isso não é adequado porque existem outras expectativas, né, para o futuro dessas mulheres. Mas antigamente nossas avós casavam muito cedo, sim, com certeza, né? Então, assim, esses são alguns fatores, né, que a gente vai levantando, né, de mudança no perfil familiar, tá? Vamos dar continuidade. Então, a família é um campo dinâmico, né? Ela não é um campo estático, ou seja, é um campo dinâmico porque à medida que você observa a entrada, né, de pessoas, né, de alguns entes e a saída de outros, isso às vezes altera toda a dinâmica da família, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no nascimento de um bebê, esse nascimento ele pode alterar completamente a dinâmica da família, às vezes com fatores conscientes, outras vezes com fatores inconscientes mesmo, né? Muitas coisas mudam, muitas coisas às vezes só são entendidas através de uma terapia, né? Por que que aquela criança trouxe tanta mudança para aquele ambiente, né? E assim, quando a gente fala de uma criança nova, não é necessariamente uma criança que nasceu do ventre. Pode ser uma criança adotada, pode ser o filho do seu parceiro, né, do seu companheiro, né, um enteado. Então, isso traz uma dinâmica bem diferente, né? Às vezes, antes de nascer, já está mudando, né? Às vezes, está ali na barriga sendo gestado e já está trazendo uma série de mudanças, né? Às vezes, o relacionamento... Quantas pessoas falam, né, que depois que tiveram filho, o casamento mudou completamente, né? Quantas pessoas dizem assim, nosso casamento não está indo bem, então vamos ter um filho, né? Às vezes, dificilmente vai falar isso claramente, mas procuram, às vezes, no filho uma solução para os seus problemas, né? E às vezes esses problemas são agravados, outras vezes não, né? Às vezes dão sentido, né, para a vida também, né? Filho não é sinônimo de problema, né? Filho é sinônimo de mudança, né? Então você tem que mudar a forma como você se relaciona com a vida. Quando isso não acontece, né, a depender do significado que essa criança vai ter na sua vida, então isso pode ser um problema ou não, né? Então a criança que nasce sofre a influência dos outros, né, daquelas pessoas que têm uma história, que às vezes tem uma série de expectativas com relação àquele bebê que está nascendo, mas ela também é um agente muito poderoso de modificação nas pessoas, né, e na estrutura da família de uma forma total. Né? Então, assim, às vezes uma criança nasce e força certas mudanças, né? Às vezes aquela família toda bem estruturada, toda perfeitinha, e chega uma criança fazendo uma bagunça, né? Tanto é que muitas vezes, né, nos primeiros meses, anos de vida, às vezes algumas mães ficam tão desestabilizadas com esse novo papel que elas nem conseguem se reconhecer mais, né? Dizer assim, quem sou eu, né? Sua identidade muda,
né? Porque de fato elas têm novos papéis, elas têm novas prioridades na vida, né? Se deparam com situações difíceis, né? Então isso faz com que realmente haja uma mudança. Algumas pessoas que levavam a vida de um jeito passam a levar de outra depois do nascimento da criança, né? Tem um filme muito lindo, muito bonitinho, que vocês sabem, né, que eu adoro filmes bonitos. E esse filme ele é recente, né? Chama-se Viva, a Vida é uma Festa. E vai contar a história de um menino, né, que amava música. É uma história com o fundo, né, mexicano, né, da família mexicana, fala muito da cultura deles, das tradições. É belíssimo, gente. Eu recomendo a vocês assistirem. Dá para assistir com a família, com crianças. Cada um vai entender no nível. O pessoal de sistêmica vai amar, né? Eu até indiquei para a Anchiele há um tempo atrás. E esse menino apaixonado por música tinha um avô, né, que tinha também uma associação com a música. E aí vai fazer toda uma transformação nessa família, né, que tinha muito rancor com a música, né? Agora, no mais, não posso falar, isso não é spoiler. Bom, então, quando uma criança nasce, né, o Zimmermann traz essa palavrinha aqui, que na verdade é um palavrão, né, transgeracionalidade, que nada mais é falar de como alguns aspectos, né, da família, dos genitores, vai impactar naquela criança que está nascendo, né? Que histórias você tem? Como era a sua relação com a sua família anterior, né? Então, assim, cada genitor tem uma série de histórias que a gente também traz, que trouxe, né, dos seus avós e etc. Então, cada um tem seus valores, seus estereótipos, seus conflitos, que vão ou não, né, se tornar presentes na vida daquela criança que está nascendo. Mas, de qualquer forma, há uma influência, né, desses valores anteriores, né, na nova criança. Então, é muito comum, às vezes, que quando você tenha conflitos que não foram resolvidos, né, anteriormente pelos pais dessa criança, com os seus respectivos pais, esses problemas sejam reeditados, né, ou seja, tornem-se presentes na vida atual com esses filhos. Eu coloquei aqui um exemplo de um livrinho, é um livro até daquele projeto do Itaú de leitura. Eles distribuem, né, todo ano um livro, ou 2 ou 3, e aí ele é infantil, mas acho que a arte ela sempre está nos ajudando a pensar. Eu tenho ele aqui, né? Então, assim, quando a gente tem um olhar mais PC, a gente consegue fazer leituras em vários materiais diferentes. E aí eu achei muito interessante aqui a abertura, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas é assim, mostrando que é como se fosse uma árvore, né? Na verdade, duas árvores. E aqui a gente faz a comparação com a árvore genealógica, mostrando assim de onde é que vem esse menino, né? Esse aqui é o Seilu, e na verdade esse livro ele é de dois lados. Ele de um lado é Seilu e do outro lado ele é Maia, é a história de Maia. Então vai falando aqui quem são os pais de Maia, qual a origem deles. Então nesse caso aqui dá para ver que a família do pai de Maia é da Guatemala, quem são os tios, e a família da mãe de Maia ela é do Brasil, né? E aí vem botando árvores, e ela é o fruto disso, né? Tá aqui de uma forma muito simbólica. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui. Vem mostrando assim que a gente é fruto, né? A gente é um produto de certa forma. Nossas raízes estão aqui nos nossos pais, né? Se a gente for procurar um pouquinho como eles cresceram, né? Que filhos foram esses? Que pais foram esses que eles tiveram? O que foi que eles aprenderam sobre ser pai, sobre ser mãe na infância? Como eles lidaram com isso, né? Porque às vezes a gente precisa dar ressignificados quando essas situações anteriores são muito complicadas nessas relações. A gente precisa dar neossignificações para que essa criancinha aqui, né, tenha de fato raízes mais saudáveis.
Então, aqui é um livrinho, fica a dica para quem tem criança, né? Bem legal de ler. E vai contando bem isso, aqui eu não vou me estender mais nele, mas é legal de depois dar uma olhada, tá? Então, aqui eu botei um exemplo, né, de um genograma. Hoje em dia, cada vez mais, não só o pessoal da sistêmica, tá, gente? Tem usado desse recurso, que é o genograma, para poder entender, né, como é que essa família se organiza, quais eram as relações anteriores, quais foram as principais problemáticas vivenciadas, quais eram as relações que eram mais intensas, quais as que eram mais afrouxadas, situações, às vezes, de adoecimento, né, recorrente, situações que impactaram muito a família. Eu acho que vocês já fizeram isso com a Anchiele, mas assim, é importante a gente entender que a gente precisa conhecer todos os recursos, né? E utilizar eles da melhor forma lá na clínica, né? Ou quando a gente se deparar com um paciente, né? Aquela velha história, né? Conheça, né, todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante, né, de uma alma, né, seja apenas uma outra alma, seja um outro ser humano. Então, utilize todos os recursos que você conhece. Não precisa ficar amarrado e dizer assim, não, esse aqui eu não posso usar porque não é da minha teoria, não é da minha abordagem. Você só não vai usar se você não conhecer, né, se você não dominar. Mas se você dominar, utilize, né? Pode ser até uma forma interessante, né, de colocar no papel para que a pessoa veja, né, como eram as relações anteriores, às vezes situações que você está repetindo, né, que já eram costumeiras de acontecer em outras, né, em outras gerações e você continua reproduzindo, ou você não consegue ser diferente porque você aprendeu assim, né, seus pais aprenderam assim. Mas a gente pode, sim, se reconstruir, transformar para algo mais saudável. Bom, então a dinâmica, né, do grupo familiar, ela envolve, né, a transmissão de valores, né, de significados que foram aprendidos por seus genitores. Então, por exemplo, é muito comum na família, né, você às vezes aprender, né, uma natureza mais pulsional, né? Você tem uma natureza mais egóica, sobre a natureza do superego, né? Sobre a natureza do ideal do ego. Então, cada família tem uma relação com essas questões. Então, por exemplo, tem famílias com relação à questão das pulsões, né? Estimulam, né, essas pulsões mais agressivas, né? Ou bloqueiam também a agressividade. A mesma coisa em relação à sexualidade, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de pensar nessa questão que a gente ouve muito, né, na nossa cultura, questão do apanhar, né, de revidar, né? Por exemplo, assim, muitos pais falam, se você voltar para casa apanhado, você apanha de novo, né? Então, o que está ensinando, né? Ou está ensinando a pessoa a ser agressiva, né? A responder de forma agressiva a seus problemas, né? Ou está ensinando a criança a mentir, né? Porque assim, ou que também você não pode contar com seus pais em caso de necessidade. Porque imagine às vezes se seu filho está apanhando de uma criança maior do que ele, mais forte, né? E ele não pode contar que apanhou em casa, porque se ele conta, ele vai apanhar de novo. Então você vai ensinar seu filho que ele tem que aguentar tudo sozinho, né? Que ele não pode contar com você, né? Não pode falar a verdade também, tem que mentir. Então, são algumas questões, algumas frases que a gente vai ouvindo, né? E as crianças geralmente não questionam, aprendem, introjetam, crescem, depois se entendeu e não sabem porque, não sei por que eu não consigo confiar nos meus pais, né? Ou não sei por que quando alguém me agride eu tenho que revidar, porque se eu não revidar me sinto mal, né? Eu me sinto obrigado a fazer isso, né? Então, às vezes, são coisas que foram implantadas muito lá no início, numa época que a gente ainda não era capaz de questionar. E hoje em dia a gente se sente, às vezes, amarrado por esses mandamentos, né, que a gente ouviu muito cedo. A natureza egóica, né? Quando, por exemplo, uma criança, né, se identifica com certos atributos e capacidades dos seus pais, né? Por exemplo, me pareço muito com meu pai. As pessoas até, em alguns casos, estimulam, né, um pouco mais quando colocam o nome do filho igualzinho ao nome do pai, só que Júnior.
Então, você é igual a seu pai. E aí a pessoa vai dizendo assim, você é nervoso igual a seu pai. Ou você é uma pessoa que é devagar igual a sua mãe ou igual a seu pai. Então, são atributos, né, que são associados e às vezes a criança se identifica, né, com aquele aspecto. Com relação aos mandamentos e proibições, né, que são colocados desde muito cedo e você às vezes vai aglutinando aquilo ali no seu superego e cresce, né, com aqueles mandamentos. Eu tenho que ser uma pessoa vencedora, tenho que ser o melhor da turma, tenho que me superar e vencer e ir além, né? A mesma coisa com proibição. Você não pode gritar e tá lá gritando, né? São, às vezes, já a dupla mensagem, né? Diz uma coisa e faz outra, né? Mas são coisas que vão ficando, né? Na nossa constituição psíquica. As ambições, as expectativas que são tidas para aquela criança, né? Muitas vezes, essas expectativas, às vezes, são resultado de desejos, né? Não satisfeitos pelos pais, né? Aqui eu coloquei o exemplo da bailarina, que é um exemplo muito comum, né? Dizer assim, a mãe queria ter feito balé, não pôde na infância, porque era caro, porque os pais não deixaram, e agora, né, a filha nasceu e ela quer que a menina seja bailarina. Algumas vezes aquela criança gosta e se identifica com aquilo, mas outras vezes é uma menina que queria mesmo era jogar futebol. E a mãe não tá nem aí para isso, né? Quer que ela faça aquilo que ela quer, né? Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas falando assim, eu queria que meu filho, né, fizesse, ou já diz mesmo, né? Ele vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser o médico da família. E sem nem tentar olhar para aquele sujeito que está ali, né? O que é que ele gosta, o que é que ele quer, né? Quais são as suas habilidades, quem é essa pessoa de fato, né? Então, o grupo familiar, né, como a gente estava falando, ele não é estático, né? Ele é dinâmico. Nesse grupo familiar circulam, né, várias necessidades, vários desejos, demandas, as relações, como é que são estabelecidas essas relações objetais, né, de mãe com filho, de marido, né, esposa, né? Quais são as ansiedades presentes? Quais são os mecanismos defensivos mais usados, né? Eles são realmente eficazes, né? Ou eles ensinam algo que não tem uma utilidade, né, tão grande? Quais são os mal entendidos da comunicação? Sempre acontecem, né, gente? São comuns. Quais são os segredos ocultos ou compartilhados, né? Quem não tem em sua família, né? Às vezes uma pessoa que vivenciou um abuso e não se fala sobre isso, alguém que se separou, um segredo que não, né? Principalmente algumas questões muito tradicionais, né? Que não são aceitas, né? Afetos contraditórios. Então, são questões muito presentes na família e que nem sempre são expostos para todos os sujeitos, né? Tem algumas questões que vão impactar em toda a constituição daquela pessoa, né? Eu lembro de um caso de um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade, essa foi uma psicóloga, né, que atendia, que era minha supervisora, que ela atendia a mãe. E ela disse assim que a mãe, essa mulher engravidou de um estupro, né? Ela engravidou e a família não acreditou, né? Não acreditou nela. Então, ou seja, não recebeu nenhum suporte. Teve uma filha e, embora amasse muito, ela dizia que gostava muito dessa filha, ela nunca conseguiu abraçar a filha, nunca conseguiu dar um beijo nessa filha. Agora imagine o que é ser filha, né, fruto, né, de um estupro, né, de um abuso e sem saber disso, né, sem entender por que a mãe não lhe abraça, não lhe dá afeto, né, embora te ame, diga que gosta de você. Então, nessa época, essa menina já estava adulta, né, e estava pensando em suicídio, né. Então são algumas questões que vão passando ao longo do tempo e o sujeito ali está naquele meio sem nem saber o que é que existe por trás da sua história, né? Muitas famílias com histórias, né, mal contadas, né,
que a pessoa não sabe de onde é que veio porque ninguém fala a respeito daquilo. Então, são questões importantes e que às vezes demoram ou nunca são descobertas. Então, assim, uma questão importante também sobre essa questão das representações internas, das constituições que a pessoa vai construindo ao longo da vida, elas dependem de vários fatores, né? Depende, por exemplo, das características desse pai, né? Quem é esse pai? Como é que ele é como pessoa, como personalidade, né? Quem é essa mãe? Quem é essa mulher, né? Qual é a relação que esse pai e essa mãe têm entre si? Então, isso vai ter impacto na forma como você vai ser, né? Como pessoa. Porque a gente se espelha muito, né? A gente observa muito a relação dos nossos pais. A valoração, qual é o valor que o pai dá para a mãe e vice-versa, né? Aí dentro disso a gente vai pensar, por exemplo, que a representação interna que o filho vai ter de cada um dos pais vai sofrer muita influência do valor que o pai dá para a mãe e do que a mãe dá para o pai, né? Como valor. E isso eu não estou falando aqui nem de pais separados, né? Você pode ter pais casados e que um desvaloriza o outro, né? Ou apenas um deles é desvalorizado, né? Às vezes uma mulher que não é respeitada, embora seja ela que trabalha ali, mas ela é vista, é uma dona de casa, ela não trabalha, né? Ela não é inteligente, ela não é boa o suficiente, ela é incapaz de cuidar de cuidar não, né? Mas de sustentar essa família. Quem é importante aqui é o pai, porque é ele quem sustenta. Então, esses pensamentos, essas ideias que são expressos, né, através de palavras, de pequenas frases e atos também, vão ter impacto na forma que aquela criança vai pensar sobre sua mãe ou que vai pensar sobre seu pai. Hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande quando, por exemplo, o casal se separa, que é a discussão sobre alienação parental, né? Quando às vezes a mãe começa a expor, né, o pai e tentar colocar a criança contra o pai e vice-versa, né? Acontece geralmente dos dois lados. Então, forçando a criança a se posicionar, né, a escolher um dos dois lados para ficar, que é uma coisa muito injusta, na verdade, né? Porque esse é o problema, né? A dificuldade de relacionamento é do casal, né? Mas eles vão ser eternamente pais e mães, né? Pai e mãe daquela criança. Então, é muito injusto forçá-la a escolher um dos lados, né? Então, é isso que a gente discute, né? Muito, tem se discutido muito na alienação parental, né? As identificações que essa criança tem, né, são base para o sentimento de identidade e de autoestima. Por exemplo, você é a cara da sua mãe, você parece todinho o jeitinho dela. Então, se essa mãe é uma mãe que tem uma autoestima, né, elevada, né, uma pessoa que é valorizada, isso vai repercutir diretamente na sua filha. Mas se é o inverso, né, se é uma mãe que é desvalorizada, né, que não é empoderada, né, isso também vai repercutir de forma direta, né? E a mesma coisa com os pais. Também a gente vai pensar, e qual é o papel, né, que essa criança, ao nascer, ocupa dentro da família, né? A gente às vezes observa muito claramente, né? Algumas pessoas como o bode expiatório, né? Aquele que é todo errado, né? Que tudo que acontece de ruim é ele que é a causa, né? Ou aquela que é o orgulho da mãe, ou doente da família, né? Tem a música de Rita Lee fala muito sobre isso, né? Da ovelha negra, né? Um dia o pai falou, né? Filha, você é a ovelha negra da família, né? É hora de você assumir, né? E sumir, né? Então, quem não tem na sua família, né? Aquele que é o bode expiatório, né? O orgulho da mamãe geralmente é muito tranquilo, né? De assumir esse papel, mas até certo ponto, né? E quando você não quer mais ocupar esse papel, né? Quando você percebe que ele não lhe cai bem, né? Que você é muito mais do que isso, quando você quer pensar diferente daquilo que foi esperado de você. Então, é muito importante a gente entender esses papéis que cada um cumpre, né? Às vezes questionar mesmo esses papéis, né?
e tentar se enxergar para além deles, porque às vezes a gente fica preso numa armadura que construíram para a gente, mas que não nos cai bem mais, né? Começa a... Bom, outra questão é sobre os perfis de família, né? Cada família, né, ao longo do tempo, começa a criar uma espécie de uma característica própria, né? A gente pode dizer assim que nenhuma família é igualzinha por dentro, né? Porque tem esses papéis diferentes entre si, mas a gente tende, né, a olhar assim que de modo geral a gente olha e fala assim, aquela família ali é muito animada, aquela família ali é muito introspectiva, aquela família ali é muito briguenta, né? Mas assim, quando a gente começa a olhar, né, de uma outra perspectiva mais psicológica, a gente vai ver que tem famílias que são excessivamente simbióticas, né? Que é aquela em que é todo mundo muito ligado um ao outro, né? Que inclusive assim, que quando um tenta se desamarrar, né, causa um impacto muito grande nos outros, né? Por exemplo, tem pessoas que a família é tão simbiótica, né? Tão assim, ninguém pode mudar, ninguém pode se mexer, que é um sofrimento quando alguém diz assim, eu vou viajar para estudar, vou morar, vou fazer a faculdade fora, né? Daquilo ali é uma destruição, né? Às vezes tem pessoas que desistem de seguir certos sonhos pessoais porque imaginam o sofrimento que vão causar para a família, né? Aquela dependência enorme. Tem famílias que são obsessivas, né? Tem famílias que são narcisistas, né? Ou às vezes você tem dentro daquela família alguns personagens narcisistas. E aí é até uma questão que a gente vai discutir um pouco mais adiante, né? Mas eu lembro que eu vi há um tempo atrás essa imagem aqui de uma velhinha, né? Como se fosse internada, né? Tivesse sido abandonada, falando assim, não me ligam, não me cuidam, não me visitam. Filho, não se esqueça que um dia você também vai ser velho, né? Então, mostrando assim o abandono, né, de idosos em determinados espaços, né, que muitas vezes não recebem visita de nenhum parente e às vezes tiveram 10 filhos, 15 filhos e ninguém vai visitar nenhum filho, nenhum neto, né? E aí tinha um comentário, né, em cima dizendo assim, você que é mãe, pense muito bem na educação que dará aos seus filhos. Jamais devemos julgar os filhos que abandonam os seus pais. Às vezes, esses pais foram os piores inimigos dos seus próprios filhos. Pais tóxicos e abusivos existem. Essa é só a colheita do próprio plantio, né? É claro que eu não sei a história dessa senhora especificamente, né? Mas eu acho que a gente também, aqui até um livro, né, falando um pouquinho sobre mães narcisistas, que fala aqui, ó, Prisioneiras do Espelho, que fala sobre também essas relações. Nem todas as relações são saudáveis, né? Quantas pessoas viveram verdadeiros tormentos na sua infância com mães narcisistas, mães que lhe diziam que você nunca era boa o suficiente, que lhe culpavam por todo o problema que existia dentro de casa, pela relação difícil com seu marido, que lhe dizia que você não era boa o suficiente o tempo todo, né? Que elogiava um filho e lhe destratava, né, o tempo todo. Então, quem já teve a oportunidade de conhecer, né, alguém que viveu uma história assim, sabe que é muito doloroso ouvir as histórias, né, dessas mulheres hoje em dia, filhos, filhas, que se deram conta, às vezes, na vida adulta, das relações que tiveram na infância, né, e que hoje em dia tentam, às vezes até de modo virtual, né, assim, através do contato com outras pessoas que vivenciaram a mesma coisa, falar sobre isso, porque falar mal de mãe é um pecado, né, na nossa sociedade, né? Mas a gente tem que assumir que nem toda mãe é uma mãe amorosa, carinhosa e que permitiu o crescimento, né, emocional de seus filhos. Mas voltando cá, né, a gente tem também as mães paranoides, né, famílias, né, paranoides, fóbicas, depressivas, sadomasoquistas. Então, são vários tipos diferentes, tá? Que a gente não vai ficar aqui descrevendo cada um, mas assim, a gente reconhece que, de modo geral, cada família às vezes vai assumindo um perfil, né? Mais ou menos próximo de alguns desses. E tem aquelas bem estruturadas e sadias.
né? Antes aqui eu queria só comentar, por exemplo, né, uma família fóbica, né? Aquelas famílias que se protegem de tudo, que tem medo, que o tempo todo falam ali para seu filho, cuidado, né? Ao invés de estimular, né, a independência e tudo mais, estão sempre apontando para os perigos. Isso leva a uma dificuldade, né, para aquela criança de se tornar independente. E às vezes quando a gente vai observar certas pessoas que têm certas fobias mesmo, né, específicas, às vezes quando você vai olhar o histórico, tinha alguém ali na família importante para ela que também tinha medo, né? Por exemplo, a mãe que tem medo de cachorro, né? E aí ela está o tempo todo ensinando ao seu filho que é para ter medo, né? Ter medo de cachorro também. Porque se ela tem, né? Como é que aquela criança não vai ter? Então, são algumas constituições, né, que são desenvolvidas. E o que seria, existe família bem estruturada e sadia, né? Então, segundo lá, né, o texto, a gente vai ver que sim, né? As famílias bem estruturadas, é claro que, né, a gente não está falando de famílias perfeitas, tá? A gente está falando de uma família que tem um funcionamento mais estruturado e mais sadio, que seria o quê? Aquelas que têm uma hierarquia na distribuição de papéis, dos lugares, das posições e atribuições. Por exemplo, lugar de mãe e de pai, né? O pai e a mãe são aqueles responsáveis pelo cuidado dos filhos, responsáveis por lhe dar uma certa autonomia, uma segurança, né, na vida, né? A gente tem, só para vocês entenderem um pouquinho disso, a gente tem, por exemplo, famílias em que às vezes os pais, né, ou um dos pais, tem um comportamento depressivo, né, e dependem dos filhos para se tornarem, né, para se manterem vivos, né, procuram se estruturar não, mas se apoiar nos filhos, né? Ao invés de fazer o contrário, né? De ajudar, de dar apoio aos filhos para os filhos crescerem, procuram nos filhos o suporte para poder crescer ou para poder viver, né? Então eu lembrei agora de uma história de uma vizinha que eu tive, que ela era costureira, né? Há uns 20 anos atrás. Ela era costureira e ela tinha um relacionamento com um rapaz, né, que era casado, que tinha uma família. E eles tinham esse relacionamento há muitos anos. E aí um dia ela engravidou, né, teve uma filha e ela dizia, né, que essa filha, quando crescesse, ia sustentar ela, né, então que ia trabalhar para sustentar ela. Então, desde criança, ela dizia isso para a filha. Olha, quando você crescer, você vai trabalhar para ajudar a mamãe, né? Então, imagine você crescer com essa expectativa em cima de você. Não há uma opção, né? Não é a mãe que está dizendo, eu vou te ajudar, né? Para que você seja o que você quiser, para que você trabalhe, estude, faça o que você quiser na vida, né? Eu vou te apoiar para você ser independente. Muito pelo contrário, a história da filha dela já estava escrita por ela, antes da menina nascer, que era sustentar, né, ser arrimo de família. Então, são às vezes as histórias que a pessoa nasce, né, já se vê presa, amarrada ali e não consegue, se sente o tempo todo culpada se tentar fazer uma história diferente. Isso é um pouco cruel, né? Já nascer com uma história definida, né? Antes nem de ser conhecida, né? Você não vai ser conhecida. Então, na família saudável, né? Isso não vai acontecer, né? O pai e a mãe vão estar ali como apoiadores dos seus filhos, como alguém que sustenta, que dá que também ocupa o seu papel, né? Há um certo clima de liberdade em casa, de respeito recíproco entre os membros, né? Criança sendo criança, né? Filhos sendo filhos, pais sendo pais. E agora a gente vai falar um pouquinho da normalidade da função materna, né? A gente sempre remete ao Winnicott, né, quando a gente fala de mãe, né? Embora a Melanie Klein também fale muito sobre isso, então a gente tem muita discussão durante um tempo, né? A gente tem com o Winnicott e Melanie Klein a presença da mulher, né, da mãe como sendo central. E quando a gente fala de, por exemplo, Freud e Lacan, a gente tem um centramento na função paterna. Mas aqui
o Winnicott vai dizer para a gente um pouquinho sobre quem é essa mãe que é suficientemente boa, né? É aquela que não é perfeita, que não quer ser perfeita, que sabe que não vai ser perfeita, né? E que não tenta isso. Tem aquela que não frustra demais, né? E que também não gratifica demais, de forma excessiva. É aquela mãe que possibilita um crescimento sadio do self e do seu filho. Vamos ver isso de forma mais detalhada. Então, assim, para começar, é aquela mãe que vai ser provedora das necessidades básicas do seu filho, tanto as físicas quanto as psíquicas, né? Aquelas emocionais. Então, o bebezinho, quando nasce, ele precisa de alguém que lhe dê todo o suporte, né? Desde o físico, porque quando a gente nasce com muitas necessidades, né? A gente não é capaz nem de segurar a cabeça, né, sozinho, por si só. Então, a gente precisa de alguém nos primeiros meses que apoie nosso pescoço o tempo todo, né, que nos sustente mesmo. A gente precisa de alguém que alimente a gente, que limpe o nosso corpo, né, que satisfaça as nossas necessidades de alimentação, de higiene, né, de troca de fraldas, que dê amor também, né, não é só segurar corretamente e alimentar, né, mas é olhar para aquele bebê, reconhecer ele como um ser importante em si, olhar e sentir as suas necessidades. Então, esse, né, o contato físico, o amor, né, o afeto, são aspectos que são necessidades básicas para o desenvolvimento da criança, né? É por isso que, inclusive, quando a gente às vezes fala de crianças que vão ser criadas num orfanato, né? Durante um tempo, né, fizeram alguns estudos e a partir das observações que foram feitas em orfanatos, né, com uma quantidade muito grande de crianças sozinhas no berço, sem ninguém tocando, se viu como era prejudicial isso, né? Como a gente precisa de muito mais do que alimento e higiene, né? A gente precisa realmente do contato físico, né? Então, por conta desses estudos, inclusive, hoje em dia a gente tem determinação que limita, né, a quantidade de crianças e proporcional ao número de adultos. Se eu não me engano, acho que a cada 3 crianças em berçário você tem que ter um adulto. Ou seja, criança não pode ficar sozinha no berço o dia todo, só sendo alimentada e trocada a fralda. Ela precisa de carrego, de conversa, né, de olho no olho, né? E o ideal é não ser criada nesse tipo de ambiente, né? É que você tenha uma série de estimulações. Então, a função, né, da mãe, né, suficientemente boa é exercer a função de parasitação dos estímulos que a criança não consegue processar por conta da sua imaturidade neurofisiológica, né? Então, a criança, quando nasce, ela não tem um reconhecimento do seu corpo como um todo. Ela simplesmente sente, né? Ela tem uma série de sensações, né? Sejam elas internas, né? Sejam elas externas. Às vezes tem alguma coisa coçando, às vezes tem uma cólica, né, na barriga, às vezes tem um desconforto no braço, porque deitou, botaram ela de mau jeito, ela sequer consegue se virar de lado para poder tirar o bracinho. Se ninguém mexer, ela vai ficar com o braço dormente, porque ela não consegue se virar. Demora quase 6 meses até uma criança ser capaz de rolar de um lado para o outro, né? Vocês sabem, né? Andar só com 1 ano, né, que é uma criança, né? Às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, a mãe é que vai fazer esse reconhecimento das necessidades que a criança emite, né? Que ela mesma não sabe de onde vem, né? Ela simplesmente sente e alguém precisa decifrar isso. Então, a mãe alivia as tensões insuportáveis que se expressam por um estado de excitação, né? Aqui eu coloquei até um exemplo do bebê que o pessoal fala, né? O pessoal antigo, que quando um bebê está babando, é sinal de que alguma coisa está incomodando ele. Pode ser uma etiqueta na roupa, pode ser um mosquito que mordeu e ele não consegue coçar, né? O bebê, por mais que sinta incômodo, ele não consegue levar a mão até o lugar que está incomodando e também não consegue falar ainda, né? Porque ele sequer sabe onde é que está incomodando, ele só sente, né? Então, a mãe nesses primeiros anos, tá, gente? Nesses primeiros meses, principalmente, ela vive realmente uma relação de simbiose, que é de integração com a criança, né? E essa simbiose tem que ser adequada, né? Porque a criança não tem essa percepção de onde as sensações procedem e as diferenças entre elas,
né? Há uma sensação de não integração dessas diversas partes do corpo. Então, a mãe presta o seu corpo, né, para o bebê ao embalar ele, ao fazer a higiene dele. Eu acho que ele está chorando porque está com a fralda suja, né? Ou está com a dorzinha na barriga. Olha só a barriguinha que está mexendo, é sinal de que está com cólica. Então, a mãe presta o seu próprio corpo para poder entender, né, essa linguagem arcaica do bebê, né? Geralmente vem através do choro. E é inclusive por isso que a gente tem que ter cuidado para não suprimir o choro da criança. Porque choro é comunicação, né? Às vezes o choro está dizendo sono, tô com sono, tô cansado, né? Tô com dor, tô com fome, tô com frio, né? E aí a gente observa também outros aspectos, né, físicos na criança, a forma como ela chora. Às vezes quer só um colo mesmo e tá tudo bem que ela queira chorar para ter um colo, né? Porque nós somos seres sociais, a gente não tem que ficar no berço o tempo todo, satisfazer nossas necessidades básicas e depois devolver para o berço. Não, criança gosta de calor, né? Gosta de carinho, de afeto, de interação, né? Então, uma mãe, por exemplo, que às vezes está deprimida, que está vivendo uma depressão pós-parto, por exemplo, dificilmente vai conseguir ter esse papel de mãe suficientemente boa, né? Porque ela não tem ânimo, ela às vezes tem pensamentos de destruição até daquele bebê. Imagina só se ela vai querer ficar com o bebê no colo o tempo todo, né? Então, por isso que a gente precisa de toda uma rede para dar suporte a essa mulher, né? Então, a mãe que entende e atende às necessidades básicas do bebê propicia para essa criança um senso de continuidade, né? De que ela continua a existir, né? Mesmo que tenha aquele incômodo. Porque quando aquilo tudo acontece, aquele mal-estar vem, e aí de repente aparece alguém e ajuda a resolver, ela sente um alívio, né? Ela diz assim, opa, continua existindo, aquele incômodo, aquela dor passou. Passou porque apareceu alguém, né, que ela já reconhece, que resolveu tudo que eu estava sentindo, né, que descobriu o que era que eu estava sentindo, né? Mas assim, quando eu falo de estar presente, também é importante para a mãe, na maternagem adequada, saber estar ausente, provocando o que a gente chama, né, o Winnicott chama de desilusão das ilusões, né? O bebê tem a ilusão de que ele é parte da mãe, de que a mãe vai estar sempre disponível para ele. E a gente precisa, com o passar do tempo, ir desiludindo essa ilusão dele, né? Ou seja, e mostrando que ele em algum momento vai precisar ficar sozinha, que a mãe não está disponível o tempo todo, que a mãe tem outras necessidades, né? Mas é deixar sozinho durante um tempo de uma forma saudável, não é deixar, por exemplo, uma criança chorando até dormir. Ela vai dormir, né? Claro que ela vai dormir depois de um tempo. Mas assim, essa não é a melhor forma de se ensinar uma criança a dormir sozinha, né? Não é ensinando a ela que o choro dela não vale nada, que isso não comunica, né? Porque é o único recurso que ela tem. A mãe suficientemente boa vai frustrar adequadamente, né? Então, as frustrações, além de inevitáveis, porque em alguns momentos elas vão ter que acontecer mesmo, elas também são indispensáveis ao crescimento emocional e cognitivo da criança. Tem um videozinho que é muito bacana, que eu gosto, que é da Jojo, que chama-se Ela Faz uma Leitura do livro A Parte que Falta, que é esse aqui. Deixa eu ver se... Família Jutsut. Eu ganhei um livro, esse livro aqui. Eu gostaria de ler esse livro para vocês. O livro se chama A Parte que Falta. Psicanalistas choram, né? De Shel Silverstein. E aí eu queria ler, porque se você ainda não leu esse livro, eu não sei nem o que dizer. Então, como eu não sei o que dizer, eu vou ler. Aí depois a gente vê o que a gente diz. Vamos adentrar o livro. A Parte que Falta, de Shel Silverstein. Ele ilustrou e escreveu esse livro, parece. Tradução de Alípio Correia de Franca Neto. Editora Companhia das Letrinhas. É um livro infantil, né? Como podemos ver. Ficha catalográfica. Eu sei isso porque eu fiz... trabalhei em editora por um tempo. Aqui diz: faltava-lhe uma parte e ele não era feliz.
Então partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava essa canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava o sol. Aqui podemos ver um suor. Mas logo caía chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. Vida, né? Vida é isso. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes ultrapassava um besouro. Tá vendo aqui o besouro? Tá dando para ver as coisas? E às vezes o besouro ultrapassava, né? Às vezes o besouro te ultrapassa. E esse era o melhor momento de todos. Borboleta aqui, tá vendo a borboleta aqui? Esse era olha como ele tá felizinho. Esse era o melhor momento de todos. E ele seguia adiante por oceanos. Busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pudim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Ele cantava. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo. Tá reconhecendo coisas desse livro? Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Aqui, ó. Achei a parte que faltava em mim. Asse o pudim, faça o quindim, achei a parte... Espera aí, disse a parte. Antes que você ache o pudim e faça o quindim. Não sou a parte que te falta. Não sou parte de ninguém, sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria sua. Essa porrinha aqui, essa porrinha desse tamanho falou, ó a cara de... exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-la incomodado. E continuou a rolar. Caio tá tenso, vocês não estão vendo, mas Caio tá ali, ele tá assim, ó. E a parte que faltava, que ele achava, que ele falou, sou parte de nada de ninguém não, meu filho, tô aqui ótimo. Ficou lá. Achou uma outra parte, só que ela era muito pequena, tá vendo? Muito pequena. E essa, muito grande. Essa um pouco pontuda demais. E essa quadrada demais. Certa vez pareceu que tinha achado a parte perfeita, mas não a segurou forte o bastante. Aí o que aconteceu? A perdeu. Perdeu. Não segurou forte o bastante, perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais. E a quebrou. Olha aí. Continuou a rolar e a rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos. Aquele buraco, você não sabe nem como você vai sair daquela porra, né? Como é que sai daqui? Às vezes a gente não sabe. Tá no fundo do poço, bebendo de glute-glute. E trombando contra paredes de pedra. Então, um dia, achou uma outra parte que parecia perfeita. Aqui, a cara dele. Caralho, a última vez não foi muito bom, né? Então vamos lá. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é a parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Olha esse diálogo. De novo. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Olha. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, eles testando. Talvez não dê encaixe. Será? Vamos testar. Encaixou! Encaixou com perfeição! Finalmente! Olha isso. Rolou pra longe e por estar completo, rolou mais e mais rápido do que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar pra conversar com a minhoca ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Sério. Tá, desculpa. Mas ele podia cantar sua canção. Peraí. Se fosse professora, lembra das crianças. Mas ele podia cantar sua canção alegre, por fim. Podia cantar achei a parte que faltava em mim. Acho que eu nunca chorei em câmera. E se pôs a cantarolar. Achei ai que faltava em mim. Tá escrito assim. Achei a parte que faltava em ti. Achei a parte que faltava em mim. Tá, din. Ele não consegue, entendeu? Porque tá com a boca cheia. Meu Deus! Agora que estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou, então é assim? Então parou de rolar. E com cuidado, pôs a parte no chão e rolou devagar para longe. E enquanto rolava,
com uma voz suave, cantava: Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. O que é que eu vou ali em cima? A borboleta, tá vendo? Borboleta, que era a melhor parte que deixava. Vou dar um tempo pra vocês digerirem. Vocês ouviram isso? Deu pra ver as ilustrações, cara? Deu. Eu não sei o que fazer com esse livro. Eu quero dar esse livro pra todas as pessoas que eu conheço, com uma dedicatória especial pra cada uma. Gente, sério, tá querendo tomar uma decisão, tá querendo seguir em frente com alguma coisa que você já decidiu, não sabe se é isso aí, tá querendo viver de qualquer forma, assim, quero viver com alegria. Já tá lido, li o livro todo, não sei nem se isso é proibido, isso? É que nem mostrar que nem mostrar uma música inteira. Tá, Companhia das Letrinhas. Eu espero que, sei lá, a galera compre o livro, né? Não sei se eu tô infringindo leis aqui. Mas, porque sempre falta. E você acha, e aí falta. Aí quebra, aí solta, perde, aí acha, aí falta, aí acha e falta. Aí falta, acha, aí acha, não falta, mas depois falta. Aí depois falta, não acha, aí não acha, aí acha, aí falta. É isso, vai faltar. E depois não vai mais. E aí depois vai de novo. E é isso aí. O meu psicólogo antigo, ele falava que eu tinha um problema com a falta. Porque sempre eu tinha um buraquinho vazio que eu tinha que tapar todos os buraquinhos. Tipo, sempre tá faltando alguma coisa, eu tenho que tapar. Aí destapa aqui, eu tenho que tapar todos os buraquinhos. E aí você não tapa os buraquinhos. E você tem que... Dito que você é um ser humano, você tem que saber lidar com as faltas. Porque sempre falta alguma coisa. Alguma hora vai faltar. Vai, sabe? Às vezes preenche, mas aí depois falta. Ou às vezes falta uma outra coisa. Preencheu essa, mas faltou essa. Essa estava preenchida, despreencheu, aí... Sabe? E aí a vida é essa grande preencheção e despreencheção de buraquinhos que faltam. E aí não faltam, aí falta, aí não falta. E aí o meu psicólogo falava que eu tinha um problema com falta. E aí, de fato, ele está correto. E aí, esse livro bateu muito forte em mim. Vou tatuar essa porra. o bicho sozinho, ou com uma boletinha, ou com... Não sei. Agora vai ser mais 3 anos decidindo. Então, vamos lá, continuar, né, gente? Eu imagino, né, que... Assim, sempre que eu falo desse livro aqui e mostro o Juju, que eu acho a interpretação dela muito fantástica, é isso, né? Frustração é isso, né? Frustração é saber lidar com a parte que falta, né? Frustração é a gente entender que em alguns momentos a gente não vai ter, que não vai dar certo e que a gente pode se reerguer e continuar e levantar, vai doer um pouquinho, mas vai dar para continuar, né? Então, a gente aprende isso, precisa aprender isso muito cedo, né? Com essas relações com a nossa mãe, né? Frustrar adequadamente é isso, é ensinar que faz parte, né? Se frustrar, né? Mas não pode ser demais também, né? A frustração patogênica são aquelas que poderiam ter sido evitadas sem prejuízo para ninguém, né? E, por exemplo, a mãe insiste, né, que ela tem que ser, né, frustrada. Ou o contrário, né, aquela frustração que nunca acontece, ou é exagerada demais, ou quando é incoerente, por exemplo, uma hora é punido por aquilo, outra hora não é, né? Uma hora passa, outra hora responde de forma agressiva, né, exagerada, quando na outra hora foi, né? Por exemplo, sei lá, uma criança que em casa xinga, né, um palavrão e todo mundo acha muito engraçado. E na hora que chega uma visita, o avô, um parente, sei lá, distante, aí na hora que a criança xinga de novo e aí toma um tapão, sei lá, na boca por causa daquilo. É incoerente, né? Porque numa hora pode, na outra hora não pode. Como é que se ensina isso, né? Qual hora que pode, qual hora que não pode? Então, isso tem que ser coerente, senão é muito difícil para a criança entender, né? Quando a frustração ela é excessiva e inadequada,
o bebê reage agressivamente à espera que alguém contenha suas emoções intoleráveis, né? Então, um bebê que uma hora, né, não tem um ambiente que seja estável, né, que tudo é muito intenso e não sabe o que esperar. É o exemplo que a gente falou até dos bebês que não choram na creche depois de um tempo, né? Reage às vezes de uma forma exacerbada porque aquele ambiente não é seguro, né? Inclusive, a gente fala, né, tem a questão do apego, né? Apego seguro, apego inseguro, que também tem um apoio, né, na psicanálise. Bom, então o que mais, né, que a gente fala da mãe suficientemente boa? É aquela que é capaz de dar continência, né? A função de continência é fundamental para a estruturação sadia da criança, que é assim, em alguns momentos a criança reage, né, de forma muito intensa, né? Tem emoções que são primitivas, intoleráveis, às vezes ela ataca a mãe, né? Agride mesmo a mãe, bate, né? Ou fala, você é uma bruxa, você é má, eu não gosto de você. E a mãe ser capaz de conter aquilo, né? A hora que a criança fica muito frustrada com algo que aconteceu. E ela conter aquilo ali, não reagir de uma forma intensa, entendendo que é uma criança, né? Dando o seu limite, mas ao mesmo tempo entendendo aquilo ali, ó, eu entendo o que você está sentindo, então, mas, né, vem cá, me dá um abraço e acolhe aquilo ali até a criança poder entender o que está sentindo, falar para ela mesma, né, o que é que ela está sentindo, né? Então, a mãe está disponível para acolher o conteúdo das necessidades e angústias da criança, conter dentro de si aquilo ali, decodificar, ou seja, colocar, né, entender o que significa, né, transformar e dar sentido e significado, nomear e devolver para o filho, né? Está ensinando para ele o que é que ele está sentindo, o significado daquilo. Ah, meu filho, você está triste porque tal coisa aconteceu, né? Mas a gente pode fazer isso, isso e isso. Então, ensina a criança a compreender as suas angústias, a se acalmar, né? À medida que a criança cresce, ela vai ser capaz de conter seus desejos, suas demandas e ataques agressivos, né? Tem aquela fase do não que a criança passa, de dizer que não gosta da mãe, né? E a mãe ser capaz de sobreviver aos ataques, né? Não dizer assim, ah, então você não é mais meu filho, não. Então você não vai ganhar presente no Natal, sei lá, né? Às vezes tem umas reações extremas das mães que a gente observa assim, né? Em alguns casos chega até a perguntar assim, quem é a mãe, né? Quem é o filho aí, né? Que está discutindo no mesmo nível, né? Então nem sempre deveria, né? Mas uma mãe suficientemente boa é aquela que é capaz de se sustentar, né? De tolerar esses ataques e não sucumbir a um estado de depressão porque ouviu qualquer tipo de ataque do filho, né? Ela ressignificou e devolveu a ele de uma forma saudável para que amadureça, né? Outra questão, né, que representa essa mãe é ela ter capacidade de empatia, né, que é uma forma de comunicação primitiva em que ela consegue intuir, né, o que passa com o filho, o que se passa com ele. De sentir, eu acho que ele não está bem, ou ele está adoecendo. Não precisa ser falado, né? É sentido. Muitas vezes isso é desconsiderado, por exemplo, naquelas mães que estão sendo mães pela primeira vez, né? Que às vezes são ignoradas, né? Não, você não sabe de nada, é mãe de primeira viagem. E hoje em dia a maior parte das mães vai ser só mãe de primeira viagem mesmo, né? Outra questão importante é que a mãe permita, né, a essa criança ser capaz de devanear, de imaginar, de fantasiar, né? Que é o que às vezes chamam, né, de selfie, que tenha durante aquele período um selfie grandioso, de ser o que quer, né? Dizer, eu sou uma princesa, ou quando eu crescer eu vou ter 10 filhos, ou eu vou ser rico, ou eu vou ser gari, né? Ou vou ser astronauta quando eu crescer, construidor de Transformers, é o que eu ouço aqui em casa. Né? É engraçado, né? Porque é uma profissão que não existe mais. Assim, para aquela criança é importante que ela seja apoiada, né? Que ela possa acreditar que ela pode ser tudo que quiser, né? Como diz Xuxa lá, né? Tudo que eu quiser, né? Vou tentar e vou conseguir. E que aquela família lhe dê esse apoio, né? Aquela mãe. É muito importante a gente considerar o discurso da mãe, né? Porque quando a criança nasce, ela não sabe quem ela é. Quando a criança cresce, ela também não sabe bem suas características.
Então, ela simplesmente se comporta, né? E quem dá nomes, né, significado para esse comportamento são os adultos que estão ao redor, né? E a mãe tem um papel muito importante nisso, porque é uma pessoa altamente significativa para aquela criança. Então, aqueles comportamentos, aqueles sentimentos, eles muitas vezes são desconhecidos, né, em termos de significado. E vai ser fundamental para descrever quem ela é, né, seus valores, suas autorrepresentações. Então, por exemplo, assim, a mãe que diz assim, vê uma criança, né, devagar, fazendo uma coisa com lentidão, pode dizer assim, esse menino se esmera no que faz, né? Tudo que ele faz com muito cuidado, ele é muito cuidadoso, muito perfeccionista, né? Outra mãe pode olhar para o mesmo comportamento, né, de seu filho parecido e dizer assim, que menino lerdo, tudo dele é devagar, né? Nunca consegue fazer as coisas com agilidade. Então, essas palavras que são ditas, né, vão descrevendo para aquela criança quem ela é de fato. Ela é lerda ou ela é uma pessoa muito dedicada, né, muito cuidadosa com o que faz. Então, ela vai escolhendo não, ela vai ouvindo e tomando para si essas nomenclaturas, né? Ele é muito inteligente ou ela é muito inteligente, é a criança mais linda do mundo, né? Ou não, né? É meio esquisito, o nariz, né? Nariz de macaco, né? Então, são questões que às vezes vão impactando e construindo aquele sujeito, né? Como um sujeito seguro ou inseguro, né? Muitas vezes. Outra questão importante, né, que a mãe precisa fazer é emprestar suas funções de ego de modo a organizar e processar para o filho, né? Então, ele às vezes não sabe interpretar e a mãe empresta para ele essas funções que ele ainda não desenvolveu de forma completa, para ele poder pensar, né, perceber o mundo, né, ter um juízo crítico, né, e etc. Então, são funções que estão presentes no ego. Então, por exemplo, assim, a mãe que olha assim para o filho, nossa, você tá bonitão, hein? Ficou combinando essa roupa que você escolheu hoje, a blusa com o sapato, né? Ou dizer assim, não, essa roupa não tá muito legal, não. Por que você não usa aquela ou aquela outra que você gosta? Acho que vai combinar mais. Então, são formas de ensinar a criança, né? Fazer com que se constitua, né, de uma forma saudável, né? Por quê? Porque, na verdade, o Winnicott até tem uma frase que diz muito bem sobre isso, que diz assim que o primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe, seu olhar, sorriso, expressões faciais, etc. Então, o que a mãe devolve para o filho, né, se sorri quando ele faz uma gracinha, ou se faz uma cara feia, né, de raiva ou de indiferença, né, é o espelho para aquela criança do que ela está fazendo, se é certo, se é errado, né? Então, o primeiro espelho, de fato, é o olhar da mãe, né? Quando a mãe é capaz de reconhecer, né, não só as angústias, mas as capacidades do seu filho, né? Aqueles pequenos progressos, né, que ele tem feito ao longo, né, desde pequenininho, agora já está virando, olha só, já está levantando a cabeça, né? Olha só, já está querendo engatinhar, que menino rápido. Então isso, né, que são pequenos progressos que vão acontecer, mas que são comemorados, né, de forma intensa, vão dando sustentação para aquele sujeito que está crescendo, né? Para que ele se torne de fato uma pessoa segura, né, de si, para que ele tenha noção de quem ele é, das suas capacidades, né? E o ideal, né, dessa mãe é que ela consiga valorizar na formação do psiquismo as representações valorizadas e admiradas, né? Como, por exemplo, assim, que ela, ao invés de pensar assim, que menino lerdo, que ela diga, ai, que menino esforçado, que menino que é cuidadoso, né? Que, nossa, meu filho é o mais lindo do mundo, é o mais carinhoso, né? Que ela tenha olhos, né, das capacidades, né? Não é no sentido de mentir, né? Mas de reconhecer de fato as capacidades e as habilidades reais do seu filho e valorizar isso, né? E isso vai ser importante porque quando a gente fala aqui, né? Também o olhar que a mãe tem para o pai, né, e da própria criança vai influenciar naquilo que a criança vai ter em relação ao pai e a si mesmo. Bom, e finalizando, gente, antes da gente... queria voltar aqui. Será que a gente volta? Finalizando, né, a mãe também, a gente ainda acabei passando aqui sem querer, mas ali a gente estava no último slide, vai falar também assim de
como a mãe vai dar espaço para esse pai entrar, né? Que é o que a gente vai ser assunto da próxima aula. Vou parar por aqui hoje, que ficou muito extenso. Mas assim, o espaço, né? Que essa relação simbiótica, ela também precisa oportunizar que esse pai entre nessa relação, né? Para que esse pai ele também vai ter um papel importantíssimo na constituição dessa criança, né? Então, não só viver como sendo o suficiente, né? Eu sou tudo para essa criança, né? Mas existe um outro que está aqui também que precisa ter espaço na nossa relação, né? Que é esse pai. Então, por hoje a gente vai parar por aqui. Na próxima semana na outra aula, que vai ser daqui a 2 semanas, a gente vai falar sobre as funções do pai e vai falar também sobre a patogenia da função materna, tá? Porque nem sempre a relação materna são flores, né, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Um abraço e até a próxima!